Tu se manifeste aqui nessa noite, meu Deus, para arrancar esse espírito maldito que tem perturbado a mente e o coração desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, visita agora, de vida em vida, de coração em coração, de casa em casa, Senhor. Porque o teu povo vem aqui, meu Deus, te clamar por justiça, te suplicar por um caminho, Senhor. E somente o Senhor pode resgatar esta alma perdida. E o espírito que anda atormentando a vida, a alma desta pessoa, cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Em nome daquele que te venceu na cruz do Calvário. O espírito maldito que está escondido na casa, que está escondido no quarto, que está escondido, meu Deus, até mesmo no quintal desta pessoa. O espírito maldito que está escondido através de um cigarro, que tenta atormentar essa pessoa para ela fumar. O espírito maldito que está escondido através de uma bebida, que está escondido na casa dessa pessoa. Sai da casa dessa pessoa agora. Sai da casa dessa pessoa, sai da vida dessa pessoa, abre mão desse corpo, abre mão dessa vida. Não é pedido, não é pedido, é ordem. Sai, sai do marido, sai da casa, sai da casa, sai da família, sai da família. O espírito que recebeu um trabalho para destruir a vida dessa pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos com espada de fogo, Senhor. Envia os teus anjos com espada de fogo. Visita o lar desta pessoa agora. Ah, meu Deus, eu estou sentindo aqui agora que tem pessoas que estão recebendo livramento pelo Senhor, porque está habitando aqui na tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, visita nesse momento o filho desta mulher. Visita nesse momento a filha desta pessoa, Senhor. Visita nesse momento o antequerido desta pessoa. O mal que recebeu um trabalho lá na quimbanda, na umbanda, no candomblé, na magia negra. O mal que recebeu um trabalho com um pedaço de terra, um pedacinho de terra do cemitério. Você recebeu esse trabalho na boca de um sapo. Você recebeu um trabalho na boca de um sapo para destruir a vida dessa pessoa, para atormentar a vida dessa pessoa, para colocar doença nessa pessoa. Mas em o nome de Jesus Cristo, seja repreendido, seja repreendido. Todas as tuas forças sejam quebradas, todas as tuas forças sejam quebradas. Meu Deus, comece a aumentar o fogo. Aumenta o fogo dessa cadeira. Aumenta o fogo desse chão dessa igreja. Aumenta o fogo 70 vezes 7 das paredes da igreja. Aumenta o fogo do teto da igreja, Senhor. E não há mal que resista o teu poder. Não há mal que resista o nome de Jesus. Não há inferno que resista esse nome poderoso. Sai da família. Sai da casa dessa pessoa agora. Nós te pedimos agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Através do teu poder, meu Pai, que nós clamamos nessa noite, meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, venha ser restaurada, meu Pai, aonde estiver, meu Pai, esse filho, essa filha, aonde estiver esse marido, essa mulher, meu Pai, oh Jesus, alcança, meu Pai, com o teu poder, alcança, meu Pai, com o teu manifestar, meu Deus, ah, meu Deus, livrando, tirando, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, toda cilada do inimigo, Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja, meu Pai, clamando nesta noite, Senhor. Aqui está a tua igreja, meu Pai, clamando pela cura, meu Pai, da família, meu Deus, clamando pela restauração, Senhor. Ah, Senhor Jesus, ouça a oração da tua filha, ouça a oração do teu filho. O Senhor Jesus, Ele quer mover as águas. O Senhor Jesus, Ele quer mover a tua história. O Senhor Jesus, Ele quer mover a tua vida. Isso, levanta a sua voz e começa a adorar a presença do Senhor Deus. Levanta a sua voz e começa a adorar. Aleluias. Se move as águas, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, a minha família. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar,
restaurar a minha vida. Sim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, o Senhor está aqui, meu Pai. Eu creio na Tua palavra, creio no que diz a Tua palavra, creio nas Tuas promessas, Senhor. E eu creio que o Teu reino está aqui. O Teu reino chegou. E o Rei desse reino está aqui. O Senhor está aqui, Pai. O Senhor venha mover céus e terras por amor a esta pessoa, por esta que se encontra aqui no templo, ou por esta que nos acompanha, Senhor, da sua casa, do seu lar, nos assistindo agora. Pois o reino é do Senhor, teu é o reino e o poder do Senhor não está limitado, ele alcança a todos, não há distância, não há barreiras, não há limites. O teu poder abrange todo o universo, Pai. O teu poder alcança esta pessoa agora, tanto quanto os que estão aqui, tanto quanto os que estão do outro lado do mundo, Pai, em outras nações, em outro estado, em outro país, ou aí no seu lar, na sua casa. O poder de Deus te visita agora, assim como foi na presença de Cristo, quando Ele estava aqui em carne. O poder dele foi até o filho daquela mulher, até o servo daquele centurião. Senhor, opera hoje com o teu poder, opera eficazmente, ó Deus, e manifesta o teu poder e a tua presença aqui, e não só aqui, mas na vida daqueles que estão em seus lares, na sua casa, daqueles que nos acompanham agora neste momento, Pai, pois esta é a tua vontade, que todos sejam alcançados pelo Senhor, que a tua palavra, a verdade, chegue a todos, e todos ouçam acerca de ti, e graças te damos no nome de Jesus, amém? Graças a Deus, irmão. Boa noite, pode assentar no nome de Jesus. Glória a Deus, que bom que você está aqui, que você veio, né? E o nosso Deus, o nosso Pai já está aqui presente, Ele recebe o seu louvor, a sua adoração, e também Ele vai nos assistir, né? Diz a palavra de Deus que Ele nos assiste, Ele nos vê. Que o nosso coração agora esteja aberto para ouvir e receber a palavra de Deus, estejamos atentos, né? Aquilo que Deus vai falar conosco por meio da sua palavra, amém? Que Deus fale ao seu coração, que você receba a resposta de Deus, aquela que você precisa, que você necessita. Talvez não seja a que você quer, mas será a que você necessita, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que trouxe. Todos devem trazer, né? Manusear a palavra, as escrituras, embora vai estar aqui no telão para você. Mas é bom que você tenha uma Bíblia, irmão. Se você tem ela na sua casa, né? Procure manuseá-la, se familiarizar com ela, né? Estando apto, marque a sua Bíblia, né? Grife lá, para você, quando abri-la, já se localiza. Amém? Glória a Deus. Mas para você que não trouxe, temos aqui a tela, vai passar aí. Para você que trouxe, lá em Atos, capítulo 16, Atos 16, é bem conhecida essa passagem aqui, onde trata de salvação. Hoje nós vamos tratar acerca de salvação, da nossa salvação, da salvação da nossa casa, da nossa família, né? Então vamos aprender um pouco aqui. Atos 16. Eu vou ler alguns versículos, vai ser lá do versículo 19 até o 33. Eu vou ler alguns, depois a gente vai fazer um resumo aqui. Eu falo da história, do ocorrido aqui. Então diz assim, versículo 19. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Aqui eu já me adiantei, mas a história aqui,
você já conhece, que Paulo estava nessa cidade aqui, e tinha uma moça, que ela tinha um espírito, um demônio, e esse demônio era um demônio de adivinhação, fazia com que essa moça adivinhasse, né, acerca de você fosse consultar lá, ela adivinharia para você, né, algo espiritual, mas era um demônio que estava por trás ali, que revelava para ela. Aí Paulo ficou inquieto, porque todo dia aquela moça passava, este aí é um homem do Deus Altíssimo, é servo do Deus Altíssimo, todo dia, e Paulo se incomodou com isso. Chegou um certo momento, Paulo virou para ela e disse, demônio, saia dela agora. Aí o demônio saiu. Então aqui está uma narrativa do que os senhores, né? Então aquela moça trabalhava para certos senhores lá, né, prestava serviço para eles, e eles ganhavam muito dinheiro. Agora hoje a pessoa vai na cartomante para consultar, né? Você tem que pagar. Se você for lá, vai na cartomante, vai num vidente, num guru aí, para você consultar acerca da sua vida ou do seu futuro que você queira saber, talvez você pague lá um certo valor para ele. Então não era diferente aqui nesta época lá. Então Paulo expulsou aquele demônio, então aquela moça ficou sem os seus poderes e aqueles senhores não obtiveram mais lucros, né? Porque o espírito foi embora. Então não tinha como mais ela adivinhar. Aí eles pegaram Paulo e Silas, né? Levaram à praça, apresentaram aos magistrados e disseram que Paulo e Silas estavam trazendo confusão para aquela cidade, estavam trazendo coisas estranhas para eles, que na verdade Paulo estava evangelizando. Pegaram Paulo e Silas, né, deram uma surra daquelas nele e o prenderam, né, colocaram no cárcere lá e pediram para o carcereiro o guardar em segurança. Tá? Vamos aqui, versículo 25, coloca aí. Versículo 24, põe no 24. E tendo recebido ordem, o lançou no cárcere interior. E lhes assegurou, ou prendeu, os pés no tronco. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se abalaram ou se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas das prisões ou das cadeias. E foram soltas todos os aguilhões, todas as fechaduras, todas as trancas, né, foram soltas, e as portas das cadeias foram abertas. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas das prisões, tirou a espada e quis se matar, cuidando-se ou pensando que os presos tinham fugido, pois todos fugiram, eu vou me matar. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário, ou o que eu devo fazer, para que me seja salvo? Versículo 31. E eles disseram, Paulo e Silas disse a ele, crês no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos, tu e a tua casa. E ele lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e a sua casa. Então aconteceu isso aqui, Paulo e Silas estavam presos, né? Paulo e Silas tinham levado uma surra, como eu já havia dito, e perto da meia-noite eles estavam orando a Deus e cantando louvores ao Deus Altíssimo a quem ele servia, né? Por aquilo ocorrido, mas eles estavam adorando a Deus e louvando a Deus. Aí veio um terremoto, irmão, abalou os cárceres ali, as prisões, as cadeias, e abriram todas as portas. E o carcereiro, acordando, se assustou e viu que as portas estavam abertas. Então ele pegou uma espada para se matar. Por quê? Porque se os presos fugirem ou fugissem, ele seria morto. Ele seria morto pelo oficial, né? Porque ele era responsável ali por aqueles presos. Então automaticamente ele seria morto. Então ele já
iria se matar logo, tirar sua própria vida pelo ocorrido. Mas Paulo interveio dizendo para ele não fazer tal coisa, porque todos estavam ali. Então o carcereiro perguntou a Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, e também a sua casa. Então hoje nós vamos tratar de salvação, da nossa salvação, da minha salvação e da salvação da minha casa. Então o carcereiro perguntou o que ele tinha que fazer para ele ser salvo. E Paulo disse que ele tinha que crer em Jesus, que ele seria salvo, ele e a casa dele. Então ele tirou Paulo da prisão, Paulo e Silas, e levou para a sua casa. Chegando lá, ele tratou de Paulo dos vergões, das feridas, e Paulo e Silas pregou a ele a palavra, o evangelho da salvação, como está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque é a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu creio no evangelho, e o evangelho vai falar acerca de Jesus, acerca do que Cristo veio fazer, acerca do Filho de Deus, se eu crer em Cristo, crendo no evangelho, crendo no que ele fez, crendo na morte dele, que ele morreu por mim, que ele me substituiu, crendo que ele ressuscitou e está vivo à destra de Deus, a palavra de Deus diz que se eu crer nisso, eu sou salvo. Então eu preciso crer em Jesus. Crer em Jesus como meu substituto lá na cruz do Calvário. Eu preciso crer em Jesus, que ele veio em carne, se fez carne como um de nós. Eu preciso crer que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele me substituiu. Eu preciso crer também que ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E está sentado à destra de Deus. Eu preciso crer nisso. Se eu creio nisso, a palavra diz que então eu sou salvo, porque eu creio no Filho de Deus, que eu creio em Jesus Cristo. Então eu sou salvo. Sendo eu salvo, e ainda viver por mais dias, por mais tempos, então eu preciso obedecer o evangelho. Eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Porque quando eu creio em Jesus, o Espírito Santo então vai passar a trabalhar em mim. Eu vou nascer de novo. O Espírito Santo vai fazer essa obra da regeneração, do novo nascimento. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Como está lá em Coríntios, né? Que nós que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, novas pessoas. Nascemos de novo e vivemos em novidade de vida. É uma nova vida agora. Agora eu vou viver uma nova vida, de acordo com o Evangelho, de acordo com os mandamentos de Deus. É uma nova vida. Eu vou aprender de novo a viver. Não vou mais viver como eu vivia anteriormente. Aquilo que desagradava a Deus, aquilo que era pecado, a vida de pecado que eu vivia, eu vou deixar ela para trás, porque agora eu vou viver uma nova vida, uma vida nova em Cristo. Por isso eu preciso crer, e também a minha casa precisa crer. Se você está hoje aqui, e você é essa pessoa que crê, que já tomou uma decisão por Cristo, você já aceitou o seu Senhor, você já aceitou Jesus, você já tem um tempo no Evangelho, você já tem um tempo nessa caminhada, você precisa interceder pela sua casa, irmão. Porque se você sabe quem você é, se você sabe quem é Deus, se você sabe quem é Cristo, se você sabe quem é o Espírito Santo, se você crê no Evangelho, se você sabe para onde você vai, se você sabe que aquele que não crê em Jesus também sabe para onde vai, então você tem que chorar pela sua casa, principalmente pela sua casa. Você não pode deixar eles, mas você tem que interceder pela sua casa, chorar, gemer, todo santo dia, porque se um dos seus morresse em Cristo, para onde eles irão? Então a sua casa tem que ser salva. O carcereiro creu,
Paulo disse: se você crê, você será salvo, e também a tua casa. Por quê? Porque ele iria pregar para a casa dele. No entanto, ele levou Paulo e Silas para a casa dele, e está escrito aqui: e logo lhes pregou a palavra. Então ele e toda a sua casa creram, e foram logo batizados. Não, vou esperar mês que vem batizar. Quando é o batismo? O batismo é hoje. Se você crê no Jesus, é o que Felipe disse para o eunuco, né? O eunuco perguntou: o que me impede de ser batizado? Então Felipe disse: nada. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, se você crê nele, então você pode ser batizado agora. Então nada impede, não há tempo, né? O batismo é para quando? É para hoje. O amanhã não existe, o amanhã pertence somente a Deus. E você tem que tomar essa decisão hoje, não amanhã. Por você e pela sua casa. Aqui é o carcereiro, né? Tem Noé também. Noé achou graça diante de Deus. E Noé foi salvo. Noé e a sua casa. Noé e a casa dele foi salvo. Noé creu em Deus e ele foi salvo, e também a casa dele. Com certeza Noé pregou para a casa dele. Da mesma forma, você e eu, nós temos que pregar para a nossa casa. Mas ninguém me escuta lá em casa. Quando eu falo, dá confusão, dá briga, dá discussão. Então você precisa pedir o Espírito Santo para te ajudar e te ensinar a evangelizar a sua casa, irmão. Né? Uma dica dele vai ser para você começar lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Se com palavras, pode colocar aí, João, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Se com palavras você não está conseguindo ganhar a sua casa, sem palavra, ganhe a sua casa então, né? Se só há discussão, quando você fala, talvez você não está sabendo falar ou evangelizar, trabalhar com a sua casa, então aí diz que com o seu exemplo, com o seu procedimento, você pode ganhar a sua casa. Porque muitas vezes falam uma coisa, mas com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu procedimento, falam outra coisa. Com a sua ação, falam outra coisa. Constrói com palavras e destrói com atitudes, com procedimentos. Então, a sua casa não vai ser edificada. Tão logo não será edificada. Você diz algo e desconstrói com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua fala, com o seu palavreado. Então você prega algo e desconstrói logo depois. Então, daí. Seja então o seu proceder. E como deve ser o meu proceder, irmão? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, 30, do 26 ao 30, por ali. Lá está escrito que o Espírito Santo vai nos conformar a Cristo. Vai formar em nós ou nos conformar a Cristo, a ser como Cristo, a ser como Ele. Como Ele como? O caráter dEle, o proceder dEle, o agir dEle, o olhar dEle, o pensar dEle, o amar como Ele, o perdoar como Ele, o se compadecer como Ele. Então o Espírito Santo que nos regenera vai nos conformar a ser como Cristo. Por isso que o cristão é chamado de cristão, porque é parecido com Cristo. Por isso a pessoa que se converte a Cristo, né, a Deus, ela é chamada de cristão por parecer-se com Cristo. É o que está lá em Atos. Então, eles foram chamados de cristão, porque se pareciam com Cristo. Agiam como Cristo, falavam como Cristo, procediam como Cristo. Então, para que a sua casa seja salva, irmão, você tem que proceder como Cristo. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de estudo da palavra, e se agarrar nas promessas de Deus. Como você pode interceder junto a Deus, assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, porque seu sobrinho estava lá,
Abraão foi argumentando com Deus, né, porque Abraão conhecia Deus. Então foi argumentando com Deus: se tiver X, se tiver Y, se tiver Z, X pessoas justas, o Senhor vai destruir? Não vou. Então você precisa ter argumentos para conversar com Deus, irmão. Conhecer a promessa. Quais são as promessas que Deus fez a você, com respeito à sua casa, com respeito à salvação da sua família, para que você chegue diante de Dele: Senhor, eu estou aqui intercedendo, eu peço pela minha casa. Quem? Você vai dar um nome: fulano, beltrano, ciclano, eclano, vai dando nome. Pai, eu peço a Ti pela salvação deles, porque o Senhor disse, ou o Senhor disseste isso, então aqui eu estou pedindo a Ti conforme o Senhor me prometeu. Senhor, eu peço isso pela minha casa, não estou conseguindo edificar minha casa, não estou conseguindo ordenar minha casa, não estou conseguindo encaminhar minha casa. Sabe por que Deus escolheu Abraão, irmão? Está escrito lá. Não sei se é Gênesis 18, mas é do 15, não lembro agora. Então está escrito assim: e Deus escolheu Abraão porque Abraão iria ordenar a sua casa após ele, ou seja, após a sua morte. Abraão iria ensinar a sua casa. No entanto, está escrito lá: após a morte de Abraão, Isaac deu continuidade, crendo em Deus, temendo a Deus. Após a morte de Isaac, Jacó deu continuidade, crendo em Deus e temendo a Deus. Após a morte de Jacó, ou Israel, sucessivamente, a casa de Abraão foi ordenada, ensinada por Abraão a crer e a temer em Deus. E isso está lá em Deuteronômio. É responsabilidade minha, como cabeça da casa, do homem. O homem é o sacerdote, é o provedor, é aquele que cuida, que dá proteção. Responsabilidade do homem, ensinar a sua casa, ordenar a sua casa, é do homem. Mas, todavia, né, a mulher sábia faz o quê, irmãs? Irmãs, o que a mulher sábia faz? Edifica, né? Então, o homem e a mulher têm que ter comum acordo, né, irmão? Não pode um falar uma coisa e o outro falar outra coisa. Tem que haver acordo, né? Então, o homem ordena e a mulher sábia edifica ou consolida aquilo que o homem falou. Tá? Então, o homem tem que trazer o ensinamento. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, até o capítulo 8 vai falar disso. Então, cabe a nós ordenar a nossa casa. Amém? Aqui no carcereiro, aqui. Volta aqui no versículo, acho que é o 25. Vamos pegar o 25 aqui. 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os ouvia. Em que situação Paulo e Silas estavam ali na cadeia? Estavam presos, com correntes, né, nos pés, nas mãos. Se não me engano, tinha um tronco nos seus pés lá. Tinham levado uma surra e eles estavam louvando e orando e adorando a Deus. E nós, diante de situações difíceis, o que fazemos? O que você faz diante de uma situação difícil lá na sua casa, já que estamos tratando de salvação, já que você é um cristão, para você que é cristão, né, convertido, cheio do Espírito Santo, diante de uma situação difícil, diante de um pé de guerra na sua casa, qual é a sua postura? O que você tem dito? Paulo e Silas não estavam reclamando, não estavam murmurando. Se você pegar toda a história deles, eles não reclamaram de nada. Isso aqui não chegou nem perto do que eles passaram ainda. Paulo sofreu muito mais. No entanto, ele sempre estava louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque Paulo sabia quem ele era e sabia em quem ele cria. No entanto, ele encerra suas cartas falando isso. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque eu sei em quem eu tenho, né? Porque eu sei em quem eu tenho. Você sabe em quem você tem crido, irmão?
sabe? Né? Paulo sabia em quem ele cria. Paulo tinha certeza em quem ele cria. Não importava as situações. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus iria guardá-lo, que Deus iria protegê-lo, que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então, nós precisamos saber em quem nós temos crido. Você precisa saber em quem você tem crido. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Pai? Quem é o seu Senhor? A quem você serve? Você precisa saber, ou seja, o que o pastor está pregando aqui, né? Você conhece Jesus? Você conhece o seu Pai Celestial? Você sabe quem Ele é? Você confia nele plenamente? Então, o cristão precisa saber quem é Deus. E confiar, e se alegrar. O cristão, ele vive alegre, irmão. Ele pode se abater, mas não será. Paulo fala. Porém abatido, mas não destruído. Você não foi abatido, foi abatido, mas não te destruíram. Está caído ao chão, mas não está morto. Quem me levantará? Ainda que cair, ainda se cair, o Senhor, o que Deus vai fazer, irmão? Promessa, promessa. Eu preciso saber das promessas. Senão, irmão, eu perco todos os cabelos da minha cabeça. Se eu não confiar em Deus, não saber o que Ele prometeu. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor prometeste. Pai, eu preciso disto porque o Senhor prometeste. Pai, a minha casa, eu estou te pedindo isso com respeito à minha casa porque o Senhor prometeu. O que Deus tem prometido? Eu preciso estudar as Escrituras e crer nela. E crer nela, me agarrar às promessas de Deus. Salmo 91. Abre lá, Salmo 91. Salmo bem conhecido. Esse salmo aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é... Só o Salmo 91 está ótimo para a sua vida, para você viver a vida toda. É promessa, está uma promessa tremenda ali. Se agarre na promessa. Né? E se você está aqui, irmão, e se agarrar aqui, você está abençoado. Versículo 2. Vamos lendo alguns versículos. Eu vou citando aqui. Ó. Você, nós, diremos do Senhor. Versículo 2. Versículo 2. Diremos do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha segurança, aqui eu vou acrescentar, a minha segurança, o meu amparo, o meu sustento, o meu auxílio, a minha vida, então nele eu confiarei. Eu vou dizer, porque eu confio no meu Deus, eu confio no meu Deus, porque Ele é o quê? Ele é tudo para mim, tudo o quê? Meu refúgio. Se eu precisar de socorro, me esconder, me refugiar, vou correr para Ele. Ele será um abrigo bem seguro para mim. Versículo 3. Porque Ele, o meu Pai, o meu Deus, Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo para mim. Escudo contra o mal, contra as setas malignas. Só aqui está ótimo, né, irmão? Se prosseguir, ficará melhor ainda. Olha o que o meu Deus é, olha o que Deus é para mim, olha o que Ele é para mim. Isso aqui te livra de tudo que você quiser. É segurança. Ele me livrará do quê? De tudo. Da peste, está a pandemia aí, irmãos? Não está uma pandemia? Está.
Se você crê que Ele vai te livrar e pode te livrar, então Ele vai te livrar. Se você foi acometido com esse vírus e crê que Ele vai te curar e pode te curar, e Ele pode curar, então Ele te curará. Mas você precisa crer. Versículo 4, né? Eu não vou temer espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade. Está uma mortandade aí, não está? Não vou temer, não vou me abalar por essas coisas. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Versículo 9. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Altíssimo é a minha habitação, nele eu habitarei, nele eu estou seguro, nele eu vou confiar em Deus. Eu vou crer no que Ele falou, no que Ele prometeu. E o que Ele prometeu, Ele disse que Ele cumpre, está escrito. Deus falou, o que eu prometi eu vou cumprir. Se alguém crê nas minhas promessas, eu vou cumprir elas na vida dele. Se você crê naquilo que eu prometi, então na sua vida eu vou cumprir. Amém? Versículo 14, coloca aí 14, João. Agora ali, versículo 2, nós que falamos, né? Quem crê, quem é de Deus, falou aquilo ali. Então o salmista aqui foi Moisés. Do versículo 2 em diante, vem vindo, ele foi falando, e eu, e tal, e tal. Agora, Deus vai responder para ele. Versículo 14, Deus responde. Olha o que Deus responde. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Porque o salmista, Moisés, tinha conhecido a Deus. Então, porque ele tão encarecidamente me amou, e me conheceu, e me amou, então eu vou livrar. Porque ele crê em mim, ele confia em mim. Deus, olha Deus falando. Ele confia em mim. E ele me amou, ele me ama. Se apegou a mim. Nós precisamos nos apegar a Deus. Precisamos, que é o mandamento, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, o teu conhecimento, com toda a tua mente. Ame-o, apegue-se a Ele, apegue-se a Deus. Ame-o e se entregue a Ele. Mas amamos tantas coisas, nos apegamos a tantas coisas e não nos apegamos àquele que cria todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Versículo 15. Então ele me invocará e eu lhe responderei. Deus respondendo ainda, hein? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Então podemos passar por angústia, irmão, tá? Por sofrimento. O cristão passa por angústia, ele se angustia, ele passa por aflição, ele sofre também, ele fica doente, ele fica enfermo e ele morre. Ele é assaltado, a casa dele pode ser arrombada, roubada, é cristão, tá? Você não é blindado, não, tá? Isso aqui é para o cristão. No mundo tereis aflições. Mas, se você clamar, Ele te responde. Não é porque você é de Deus que você agora é blindado. Você não é blindado. Mas você pode clamar e Ele te socorre. Amém? Então, você passa por diversas situações. Às vezes, o cristão sofre mais que o ímpio lá fora, né? Sim ou não, irmão? Sim, é escrito, é bíblico isso aí. Está escrito. Às vezes, o ímpio nasce e morre sem sofrer nada. Vive uma vida de prazeres, arregaladamente, só desfrutando do bem e do melhor, às vezes nem doente fica. Mas a sua vida vai ter um outro destino. Às vezes o justo passa pela vida sofrendo, mas a sua vida com Deus será eterna. Está lá em Eclesiastes, se você quiser tirar dúvida,
Está lá no livro de Eclesiastes, leia ele todo. Está lá. Que o justo e o ímpio, às vezes tem um ímpio que passa a vida toda bem e o justo sofrendo. Mas ambos irão morrer, só que o destino deles serão diferentes. Tá? Um vai para um lado, um vai para a esquerda e o outro para a direita. Tá, irmão? Então fique atento naquele dia lá, tá? O pastor está pregando Apocalipse, fique atento. De que lado você está? Da esquerda, já era, irmão. Se você estiver na esquerda, já era, tá? Então, fique sempre direita, né? Olha a dica aí, né? Fique sempre na direita. Deus tem misericórdia. Então, aqui, versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salvação para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, né? Se você tem orado pela sua casa, continue. Se não tem, comece. Comece a orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus parentes, colocando-os diante de Deus, pedindo a Deus conforme aquilo que Deus prometeu. O que é que Deus falou? Que Jesus disse. Jesus disse: ninguém vem a mim. E, irmão, você tem que saber agora, como que você vai pedir para Deus? Os obreiros não falam. Ninguém vem a mim. E aí, como que você vai pedir agora para Deus? Tem uma palavrinha ali que, aí, irmão, Deus é, Senhor, meu esposa, minha esposa, meus filhos, minha filha, meu neto, minha neta, meu pai, minha mãe, Senhor. Sim, peça que eu te darei, pode pedir. Eu quero a salvação deles, sim, pede. Salve-os, Senhor. Sim, vou salvar. Senhor, envia meus pais, envia fulano, envia ciclano, Beltrano a Jesus, porque está escrito, Jesus, o teu filho disse que ninguém vai a ele se o Senhor não enviar. Jesus falou, ninguém vem a mim, ninguém virá a mim se o Pai que me enviou não enviá-lo a mim. Senhor, envia o meu pai, envia a minha mãe, envia os meus filhos, envia-os, pois assim está escrito, que eles não irão se o Senhor não os enviar. Espírito Santo, convence-os do pecado, do juízo, da justiça, porque está escrito que só o Senhor pode nos convencer, ou convencer o homem do pecado. Só o Senhor pode levá-lo ao arrependimento. Espírito Santo, eu peço a Ti, por fulano, Beltrano, ciclano, cita o nome da pessoa, eu peço por ele, leva-o ao arrependimento. Leva o Espírito, convence ele do pecado, da vida que ele está vivendo. Eu peço ao Senhor. Promessas, está escrito. Então trabalhe, Espírito Santo. Senhor, não deixa a minha casa, você vai citar, irmãos, quem? Não deixa fulano, Beltrano, ciclano, meus pais, desfalecer, morrer, sem antes te conhecer, sem antes se voltar para o Senhor. Não os permita que eles morram sem antes se voltar para Ti. Eu te peço a Ti. Porque está escrito, Senhor. O Senhor pediu para nós orarmos por todos os homens. Então eu oro pela minha casa. Porque também é da Tua vontade. E está escrito que é da vontade do Senhor que todos se salvem, que todos se arrependam e se convertam a Ti. Por isso estou pedindo pela minha casa, por fulano, Beltrano, ciclano, para que eles se arrependam, para que eles se voltem a Ti. Por isso eu peço a Ti, não os permita desfalecer agora, sem antes se voltarem para o Senhor. Está lá em Ezequiel, ou Jeremias, não lembro agora. Deus, quando o povo foi levado para o cativeiro, foi levado, pecaram, transgrediram, Deus os mandou para o cativeiro. Deus ordenou, falou, e aquele que não ir, vai perecer aí. E quem for, eu vou preservar, vou cuidar, vou manter, vou sustentar. Então, os que obedeceram e foram e se sujeitaram a serem escravos de outra nação, estes foram bem-sucedidos lá. Deus os guardou, os preservou. Aí Deus os fez voltar de novo. E está escrito, aí se você crê nisso, aí a sua oração é você e Deus. Se a sua casa
está espalhada, se a sua casa não serve a Deus, ou se a sua casa servia a Deus e se afastou, deixou de servir a Deus, não serve mais, voltaram, voltaram para a vida errada que viviam antes, voltaram, mas você permanece com Deus, você permanece servindo a Deus, crendo em Deus, temendo a Deus, então você pode pedir para Deus os trazer de volta, porque está escrito, assim Deus falou lá do povo do cativeiro, eu os espalhei, mas eu os trarei de volta, e os congregarei aqui, e os farei com que eles me sirvam e me adorem novamente. Eu posso orar em cima dessa palavra? Posso, Senhor. A minha casa te servia, faça-os voltar. Faça-os ter saudades do Senhor. Se eu não me engano, é em Neemias que eles tinham saudades, Até pediram para eles cantarem lá um hino, O pessoal da outra nação. Aí eles começaram a chorar e a lembrar dos hinos, mas como podemos nós louvar, cantar hinos se a nossa casa, a nossa nação está destruída? Então, irmão, chore pela sua casa. Senhor, eu quero a minha casa salva. Eu quero a minha casa te servindo, Senhor. E orar, irmão, começar a orar, a buscar. E 1 Pedro, coloca lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Proceda, seja cristão na sua casa. Seja parecido com Cristo. 1 Pedro 3:1, Seja parecido com Cristo lá na sua casa, no seu dia a dia, aonde quer que você vá, você tem que se parecer com Cristo. Através do seu proceder. Sabe por quê, irmãos? Põe lá em 2 Coríntios 3, se eu não me engano. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3. Por que eu tenho que ser parecido com Cristo? É o primeiro, onde vai falar de cartas vivas. Acho que eu errei aqui, deixa eu ver aqui. É o 3 mesmo, 2 Coríntios 3. Volta lá. Estou voando aqui. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 2, diz assim, porque vocês, são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por quem? Então nós somos lidos por quem? Por todos os homens, pela sociedade, pela sua casa. A sua casa, se não lê a Bíblia, ela lê você. Você é a carta de Cristo. Você é a Bíblia escrita no seu coração. Agora, o que é que eles têm lido aí? O que eles têm lido na sua vida? Quando eles olham para você, o que eles leem? Se você é a carta de Cristo. Porque nós somos a carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de quem? Então Jesus vai escrever uma carta, Vou escrever uma carta para a família do Gilmar. Vou escrever nele a minha carta para a família dele, para eles lá da casa dele se converterem. Eu vou escrever. Então Jesus escreve em mim o evangelho da salvação para minha casa. Agora, quem está escrevendo em você, irmão? Quem é que está escrevendo aí na sua vida? O que está escrito aí? Porque a boca fala do que o coração está cheio, Então, o que você está falando? Edifica a sua casa ou destrói a sua casa? Então você tem que pensar, irmão. Se você é essa carta viva,
O que é que ela está falando para sua casa? O que ela fala? Porque ela vai falar o que sai na boca, não é isso? O que está no seu coração. Abre lá no Salmo 127. Salmo 127. Também é bem conhecido. Salmo 127. Nós estamos falando de salvação. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o bom sono. Você que não tem um sono bom aí, irmão, que vive com insônia aí, está alguma coisa errada, porque está escrito aqui que Deus dá o bom sono. Então, se Deus não edificar a minha casa, em vão estou eu lá edificando a minha casa. Se Deus não guardar a minha casa, em vão estou eu guardando. Se Deus não edificar a minha vida, em vão estou eu edificando. Se Deus não me guardar, em vão estou eu me guardando. Né? Eu cumpro todos os protocolos, né? Eu estou me cuidando da minha vida, cuidando da minha saúde, seguindo todas as recomendações. E aí, se Deus não está te guardando? Em vão você seguiu o protocolo. Deus não te guardou e você foi ceifado. Você foi ceifado. Você se guardou, você se preservou, você se desviou do mau caminho, desviou. Mas Deus não te guardou, irmão. Então a minha oração é: Senhor, guarda a minha vida. Senhor, edifica a minha casa. Senhor, me ensina a edificar a minha casa. E edifica a minha casa, Senhor, porque está escrito: se o Senhor não edificar a minha casa, em vão estarei eu edificando. Então eu peço ao Senhor, conforme o Senhor. Isso aqui é promessa ou não é, irmão? Olha só, se Deus não edificar a sua casa, em vão você vai edificar. Então, ou seja, Deus tem que edificar a minha casa. Tem ou não tem? Tem. Senhor, edifica a minha casa. Edifica a minha casa. Agora, como eu sou de Deus, eu conheço a Deus, Deus é o meu Pai. Então eu vou edificar a minha casa conforme a vontade do meu Pai. Então eu vou edificar e não edificarei em vão, porque estou edificando conforme a vontade do meu Pai. Assim como Abraão soube ordenar a sua casa. Então, aquele que é de Deus, irmão, vai edificar a sua casa conforme a vontade de Deus. Isso aqui você não precisa passar aí, não. Eu vou ler aqui rapidinho, ó, do Salmo 120 até o 128. Eu vou só ler os primeiros versículos de cada capítulo aqui. E olha só o que Deus fala. Por isso a importância de você crer em Deus. Quando você for orar, você tem segurança, você tem confiança. Você não vai se abalar, irmão, pelos rumores, pelas notícias, pelo que fala, pelos acontecimentos, sejam externos, seja ao seu redor ou à sua volta, ou seja na sua casa, na sua vida. Quando você não conhece a Deus, você perde a cabeça, você se descabela, você se desespera, você se precipita, você faz qualquer coisa, qualquer loucura, porque você não conhece, nem confia, nem espera. Eu não vou falar aqui porque é a minha fé, é a minha. Eu aprendi, você vai ter que aprender. Como? Lendo e estudando. Se eu falar aqui, talvez para você é loucura, e o diabo pode soprar na sua mente aí, e você faz besteira. Então eu não vou falar da minha fé. A minha fé é para mim. Aprendi nas Escrituras. E eu creio conforme está escrito. Cabe a você, irmão. Tem muitos que crê com carta na manga, né? O que é carta na manga? Bom, se Deus não funcionar, tem isso aqui. Bom, eu vou orar. Deixa quieto. Aqui, Salmo 120.
Versículo 1. Na minha angústia, no meu sofrimento, nessa situação terrível, o salmista disse aqui, clamei ao Senhor e Ele, versículo 2, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Senhor, livra-me de quê? Do que você quer que Deus te livra? Sobretudo, a perdição da sua casa, que nós estamos falando de salvação. Senhor, salva a minha casa. Envia-os a Cristo, Senhor. Salva a minha casa. Espírito Santo, trabalha na minha casa, para que ela se converta. Trabalha em mim, Espírito Santo. Eu sou assim, sou assado, sou desse jeito. Eu ainda... Senhor, tem misericórdia. Perdoa-me. E me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. 121. Versículo 1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele me ajudará, Ele me socorrerá, Ele estenderá suas mãos para mim. Ele vai iluminar o meu caminho. Ele vai me mostrar a saída. 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Fazer o quê? Fazer o quê na casa de Deus, irmão? O que eu vou fazer na casa de Deus? Hã? Eu vou adorar. Eu alegrei. Eu vou lá, hoje tem culto. Hoje a reunião é com os irmãos. No dia de culto. Domingo, quarta, sexta. Hoje eu vou lá, hoje é reunião com a Assembleia. Sabe o que é a Assembleia, né? Reunião de povos. Hoje é a reunião dos justos. Hoje, nós, irmãos, iremos juntos cultuar a Deus. E eu vou me alegrar. Junto com os irmãos, nós vamos nos alegrar diante de Deus, porque iremos cultuá-lo, porque iremos oferecer a Ele um culto de adoração, de louvor, juntos. Os dias que não tem culto, é lá em casa. É lá em casa, né? É lá em casa. Todo dia é culto, irmão. Todo dia é santo culto ao Senhor. Que dia que é o dia de culto? É hoje. Hoje é o dia de culto. E amanhã? Não sei, amanhã é outro dia. Então o dia é hoje. O dia de se adorar a Deus, prestar culto a Deus é hoje. Amanhã pertence a Deus. Se porventura Deus nos permitir despertar amanhã e nos der o dia de amanhã, então amanhã é dia de nós cultuarmos a Deus. De adorarmos a Ele o dia todo. Eu trabalho, mente ligada. É óbvio, né? Você está trabalhando aí, mas num momento você, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. 20, vamos lá no 25 agora. 25, pode pular, o 24, 25. Versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes que não... Você tem se abalado, irmão? Se você tem se abalado, sua confiança não está em Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Por quê? Porque o Senhor é o seu escudo, broquel, socorro bem presente. O Senhor é quem nos guarda, o nosso esconderijo. O Senhor é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio. Versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro é o do Senhor. Amém? É só isso aqui, irmão, para nós. Agarre-se na promessa. E Deus vai cumprir ela. Jacó, quando segurou o anjo, ele soltou? Soltou o anjo, irmão? Mas ele soltou o anjo. Quando é que ele soltou o anjo? Hã? Quando ele foi abençoado. Eu só te solto se me abençoar. Agarre-se na promessa. E não largue dela nunca mais. Se você se agarrar à promessa, você vai estar se agarrando a quem? Não é isso que está escrito lá acerca de Jacó? O homem que lutou com Deus, se agarrou ao anjo, à promessa. Me abençoe, senão eu não te solto. Qual é o seu nome? Jacó. Não serás mais Jacó, mas Israel, príncipe
de Deus. Agarre-se nas promessas. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, o Senhor prometeu. O quê? A salvação da minha casa. Eu quero a salvação da minha casa, Senhor. Não os permita morrer, desfalecer. Busque essas coisas. E as demais coisas? Então você já sabe da promessa, né? Então confia, irmão. Se você confiar e buscar, o resto é com Ele. O resto é com Deus. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti pelo Teu conselho, pela Tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha arder no nosso coração, Senhor. E que nós nunca venhamos desistir da nossa família, mas perseverar em oração e intercessão pela nossa casa, pela salvação da nossa casa, Senhor. Pois esta é a Tua vontade, que todos se salvem e que nenhum se perca, Senhor. Nenhum dos que foram a Cristo irão se perder, mas todos que estiverem nas mãos de Jesus serão salvos. Então envia a nossa casa, Senhor. Envia os meus pais, envia os meus irmãos, Senhor. E a casa dos meus irmãos, Pai. Envia a minha casa, ó Deus, a Jesus. Envia a casa de meus pais a Jesus, Senhor. Eu peço a Ti pelos meus pais, pelos meus irmãos e pela casa de cada um deles, ó Deus. Peça pela tua casa, meu irmão. Peça pela tua família. Peça pela salvação da sua casa, da sua família. Espírito Santo, trabalhe neles, Espírito Santo. Convença-os do pecado, do juízo, da justiça. Leva-os ao arrependimento. Leva-os a se voltarem a Jesus. Pedimos a Ti, Espírito Santo, porque assim está escrito, que é o Senhor quem os convence do pecado, do juízo e da justiça. Então trabalhe nele, Espírito Santo. Nós pedimos a Ti pela salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos parentes, Senhor. E em Tuas mãos o colocamos, ó Pai, a todos eles, para que o Senhor os envie a Cristo, porque assim está escrito, que ninguém vai a Cristo, ninguém vai a Jesus, se o Senhor não enviar. Então envia-os a Cristo, envia-os a Jesus, para que eles sejam salvos, Senhor. Pois esta é a Tua vontade, que todos se salvem e que nenhum se perca. É o que pedimos a Ti, Senhor. Assim como Noé e toda a sua casa foi salvo, pedimos pela nossa casa, que nós e a nossa casa sejamos todos salvos e que nenhum se perca, Pai. Ainda que se desviarem, os faça voltar, Senhor. Os faça voltar para o Senhor. Os faça voltar para Ti, ó Deus. Para o Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmão?